Olá, segundo ano, bom dia. Já estou aqui aguardando por vocês aí para nossa aula de hoje. É o tempo só para os amigos se conectarem, para a gente começar a nossa aula, né? Hoje a gente vai falar aí sobre um tema que é muito gostoso e que nos causa aí uma grande curiosidade. Então, hoje a gente vai falar aí sobre o hiperrealismo. O que a gente percebe nessa técnica? Como é que surgiu? Quais são os artistas? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Eu vou só esperar o pessoal se conectar, porque é importante todos se conectarem para a gente dar início. Espero que vocês estejam bem. Eu estou aí com muita saudade de todos, gente. Ai, como eu queria estar com vocês. Bom, se tiver alguma dúvida, manda no bate-papo, lembrando aí que tudo que eu estou dando cai na prova. Bom dia, Guilherme. Então, gente, se surgir dúvida após as provas, vocês podem verificar nas aulas dadas, conferir lá pelos slides que tudo que eu pedi em prova tá lá, tá bom? Bom dia, Mariana. Bom dia, Isabela. Vocês estão bem? Eu tô com saudade, viu, gente? Vou falar que é tão gostoso quando a gente está pertinho, né? Estou fazendo o possível para a gente se manter aí, né? Conectado e tudo, mas a saudade é grande. Olha lá, o Guilherme falou que também está com saudade, gente. Muito obrigado, tá bom? E obrigado por mandar aqui no bate-papo, porque às vezes eu me sinto sozinha, hein, gente? Vamos lá, então. Eu vou começar a falar aí sobre o hiperrealismo. Aí, o que a gente sabe do hiperrealismo, né? Então, a gente sabe que ele está muito ligado aí ao fotorrealismo. Mas, professora, é a mesma coisa? Não. Então, quando a gente fala do fotorrealismo, eles usam as fotos como base para as suas criações. Mas quando a gente fala aí do hiperrealismo, a gente fala que é visto como uma evolução do fotorrealismo. Espera aí que tem gente se conectando. E aí o que a gente percebe? Então, ele se beneficia aí do avanço da tecnologia, certo? Como, por exemplo, o uso dos retroprojetores. Quando a gente fala aí também no hiperrealismo, opa, tem mais gente chegando. Toda vez que eu parar, eu estou recebendo o pessoal, tá bom? Nós temos aí o uso do 3D. Mas de que forma esse uso do 3D, né? A gente usa o 3D em cima de superfícies de duas dimensões para causar aí esse, digamos, essa reprodução aí nos mínimos detalhes que deixa a gente de queixo caído, né, gente? São tão reais, criam uns efeitos aí maravilhosos, efeitos especiais cinematográficos. Olha que bacana, né? A gente fala aí do hiperrealismo, opa, tem gente chegando. E quando a gente fala desse hiperrealismo, né, vamos pensar na técnica da pintura. Quando a gente fala na pintura, por exemplo, é, se alguém contar para a gente, né, que é uma pintura, a gente pode ficar até na dúvida, porque ela é tão real, gente, que parece uma foto. Então, às vezes, é necessário que alguém fale, olha, isso aí realmente é uma pintura. Por quê? Feita por artistas, gente, talentosíssimos, né? Então, faz aí toda a diferença. Eu vou colocar o slide, vou passar para vocês e aí vocês vão me falando aí o que vocês acham dessa arte, tá bom? Nós sabemos aí que tem artista, gente, que fica cerca de um mês fazendo a obra. Por quê? Porque é tudo nos mínimos detalhes. E aí ele quer realmente que as pessoas percebam esse hiperrealismo. Como fazer isso, né? Eu sei que tem uma escultura que está logo no início do slide, vocês vão ver, da cabeça de uma pessoa. Gente, é espetacular, fascinante. Ele trabalhou com a escultura como se fosse real. A única coisa que muda é o tamanho. Ou ele faz muito grande ou muito menor, né? Mas você diz nitidamente que é uma pessoa. Então, é um tema bem legal, bem curioso para a gente ver aí esses efeitos. E também é bem atual, porque vocês que adoram, né, a tecnologia, principalmente aí
quando a gente vai olhando as imagens do Face, tem lá umas pegadinhas, né? Uns buracos no chão e o pessoal desviando, não tem? Agora nós temos até na arquitetura, gente. Você entra num banheiro, por exemplo, parece que está dentro de um aquário, né? É hiperrealista. Então, a gente vai falar aí um pouquinho dessa arte. Bom dia para quem chegou agora e eu ainda não falei, né? Vamos começar então, vou compartilhar aí para a gente falar então sobre esse tipo de arte. Olha aí, vou ampliar a imagem para melhorar para vocês. Qualquer coisa a gente manda no bate-papo, tá bom? Então vamos começar a falar aí, ó, do hiperrealismo. O que vocês acham aí dessa imagem, gente? Parece real, não parece? Não leva a gente a pensar aí como é possível um artista criar algo desse tipo? Não provoca mesmo o nosso olhar? Não leva a gente a pensar aí, nossa, parece real, como isso é possível? Então, eles vão usando aí o avanço da tecnologia com a junção de muitas técnicas artísticas até compor aí a sua arte, tá bom? Bom, então vamos lá. Lembrando que esse já é conteúdo do terceiro bimestre, hein, gente? Então vai anotando o que for mais importante, vai tirando print que eu faço, aí as provas baseadas em tudo que eu dou em aula, hein? Vamos lá. A gente fala então, é pintura ou é escultura, gente? Que procura reproduzir a realidade com todos os seus detalhes. Tecnicamente, o resultado são as cores e o desenho com menos nuances e os traços mais definidos, com os mínimos pormenores reproduzidos. As esculturas, elas mostram todos os pormenores, mas não se confundem com a arte naturalista. Por quê? Porque a gente está falando aí de junção de técnicas e eles usam até os retroprojetores, tá bom? Nós também vamos falar aí quando começou, como é utilizada, né? Então, teve início em 1968, expandindo-se no início dos anos 70, tendo grande popularidade na Inglaterra e nos Estados Unidos. Os artistas dessa corrente artística utilizavam o recurso da ampliação fotográfica, derivada aí da pop art. Então, vamos lá, nós já estudamos aí a pop art, a gente já sabe a sua importância, aí a gente fala que está muito envolvida aí com a publicidade, né? Então, realmente, para chamar a atenção aí da população. E aí, qual foi a sua origem? Então, quando a gente fala do termo hiperrealismo, né? Passou então a ser utilizado para classificar um movimento artístico que surgiu nos Estados Unidos e outros países da Europa, ainda aí na década de 1960. Essa forma de expressão artística se expandiu consideravelmente já no início da década de 70, se tornando aí bastante popular em países como a Inglaterra, Brasil, além dos Estados Unidos, considerada aí berço desse tipo de arte. Quais são as características? Olha lá, nós temos a precisão de detalhes, sombra, luz, brilho, textura, os temas da realidade, então pessoas, paisagens, animais. Nós temos aí uso de imagens pré-fabricadas e a cor realista. Então, gente, ó, essa parte é importante. Quem quiser já tira print aí, tá bom? Porque nós vamos usar aí na prova. Então, vamos lá. E se precisar segurar um pouquinho para que vocês tirem print, vão me falando aí, tá? Mas vocês também podem ver depois as aulas gravadas. Então, fiquem tranquilos aí, tá bom? Nós temos, então, o hiperrealismo como a evolução do fotorrealismo.
Ele foi criado por Louis, né, Keisel, em 1969. Então, o termo fotorrealismo, ele surgiu também nos anos de 1960, nos Estados Unidos, com o objetivo de captar o máximo de informação possível com a ajuda aí da câmera e da fotografia, para poder transferir tudo isso para as telas. Apesar de serem escolas artísticas muito próximas, o hiperrealismo é visto como uma evolução do fotorrealismo, principalmente porque se beneficia aí do avanço tecnológico. Foi exatamente o que eu disse, tá vendo? Como o uso de retroprojetores, por exemplo. Enquanto isso, o fotorrealismo utiliza apenas as fotografias. Com base para as criações de suas obras, não é à toa que diversos artistas reconhecidos por seu grande trabalho dentro do fotorrealismo também se inclui no hiperrealismo. E aí a gente vai vendo, ó, as imagens, né, que parecem mesmo reais. Lembrando que algumas são utilizados retroprojetores, então já tem uma imagem de fundo, aí eles colocam o retroprojetor na frente para criar esse efeito aí hiperrealista. Nós temos aí as principais características do fotorrealismo, né? Nós temos aí temas do cotidiano, a precisão dos detalhes, a forte influência da fotografia e da pop art dos anos 70, a reprodução fiel da realidade. Aí a gente fala assim, nossa, a reprodução fiel da realidade. Tem artistas, gente, que eles trabalham com temas voltados até para os problemas da ansiedade, problemas psicológicos, sociológicos, políticos, históricos. E aí, ele tem como resultado o quê, gente? Essa interação com o público. Então, o que acontece com os seus trabalhos? Ele acaba sendo provocativo, controverso, leva as pessoas aí a refletir. E aí, fica ali a sua pintura no limiar. É perturbador? É belo? É provocante? Qual a finalidade? O que eles querem com essa arte, né? E aí o que a gente fala? Quando a gente fala em arte contemporânea, o que nós falamos? Não é mesmo para provocar, levar as pessoas a uma reflexão? Às vezes é tão realista que você para e se identifica com a obra. Isso chama uma atenção muito grande. Então, eu vou mostrar algumas imagens e vocês vão me falar se é perturbador, se é belo, o que vocês percebem aí nessa arte. Olha isso, gente, não parece mesmo realista? Aí, quando a gente fala assim, nossa, se alguém não me falar que é uma pintura, eu vou achar que realmente é uma fotografia. Então, eles usam aí efeitos, né, quase cinematográficos, às vezes, para compor aí a sua arte. Então, as técnicas mais utilizadas. A principal forma encontrada por diversos artistas do hiperrealismo para conseguir reproduzir imagens das mais diversas com a maior riqueza de detalhes possível foi, então, a utilização de projetores de imagens. Esses projetores reproduziam as fotografias nas superfícies escolhidas pelos artistas, para que então eles pudessem reproduzir essas imagens com a maior fidelidade possível em esculturas e telas. Então a gente está vendo aí que eles escolhem o tema, aí usam aí as técnicas, né, tecnológicas aí, esse avanço todo da tecnologia e vai juntando então. Espera aí que tem alguém chegando e eu vou permitir entrar, tá, gente? E aí, eles vão misturando as técnicas e criando, inovando, surpreendendo aí o espectador. Nas técnicas, então, uma das técnicas utilizadas pelos pintores hiperrealista é o airbrush, os efeitos, texturas e gradientes que são obtidos através de um aerógrafo. É muito mais difícil usando técnicas tradicionais. Trompe-l'oeil é uma técnica artística que, com truque de perspectiva, cria aí
uma ilusão óptica, que mostra aí objetos ou formas que não existem realmente. Então, vamos pensar, gente. Imagine vocês caminhando aí pela uma determinada rua e aí vocês se deparam com um buraco na calçada. A arte, ela é tão real, gente, que você desvia com medo de cair no buraco. Nós temos aí exemplos num museu que a pessoa vai visitar, interage com a arte, dá a impressão que ela está subindo a escada e era apenas uma pintura. Então, essa aplicação, né, que a gente fala assim que é magistral, é uma técnica, é um olhar artístico diferenciado. E aí engana o quê? Engana os nossos olhos. Aí a gente fala assim: nossa, só os nossos olhos? Não, gente, até dos mais espertos, até quem já atua com essa arte fica impressionado, às vezes, com a precisão, com a riqueza dos detalhes. Bom, e aí a gente vai ver um pouquinho dessas técnicas. Nesta primeira aí, nós percebemos, né, artista aí criando, então, com o uso do aerógrafo, o artista ele consegue evitar marcas, tanto do pincel quanto dos gestos feitos pelo pintor, enquanto cria aí sua obra. Essa técnica também permite o controle total da quantidade de tinta utilizada, bem como sua distribuição homogênea, deixando a obra sem as texturas comuns nas pinturas que utilizam pincéis, tornando aí muito mais lisa e de difícil reprodução. Então a gente olha aí, ó. Gente, é lógico que a gente vai falar, é uma fotografia, mas nós estamos percebendo aí. Tudo bem, ela usa uma base, mas olha lá, a artista trabalhando para dar esse efeito aí visual. Então, a gente fala aí que às vezes gasta até um mês, por quê? Porque é tudo meticuloso, né? Ele vai fazer a sua obra aí devagarzinho para causar esse efeito, para realmente impressionar, para que ela realmente seja considerada aí hiperrealismo. Nós temos essa segunda técnica, né? Algo como uma ilusão de ótica, que ilusão de ótica é enganar o olho em francês. Basicamente, é um estilo de arte em 3D, realizado em superfícies de 2 dimensões. Olha lá, conforme eu havia comentado, que confunde os sentidos. Essa técnica ela não é nova, na verdade é repleta de histórias e detalhes técnicos. Dizem que já era praticada lá na Grécia e Roma, antes mesmo de Cristo pisar na Terra. Vocês acham que isso é possível, gente? Fala aí para mim, o que vocês acham? Eu acho que realmente lá naquela época eles usavam bastante a arte realista. Lembra? A gente tira pelas esculturas, a grandiosidade, né? Mas aí diz aí que, ó, mas foi no período barroco e posteriormente no Renascimento, com suas conquistas no campo da perspectiva, que passou a ganhar então mais força. E agora no mundo contemporâneo, até que está muito relacionado à arte de rua. Sabe aquelas pinturas então feitas nas calçadas, que simulam buracos no chão, as cachoeiras, os penhascos, hiperrealista, quando captados aí por um determinado ângulo, pois eis uma das possibilidades do trompe-l'œil. E aí a gente fala, né? Mas nós temos artistas que fazem grafite e usam essa técnica, o mais próximo à realidade possível. Lógico que é diferente do grafite habitual, mas a gente consegue aí ver alguns efeitos visuais assim incríveis. Eu vou mostrar exemplos da arte para vocês. Olha lá, gente, olha aqui que eu falei da exposição. Parece realmente que ela está descendo aí as escadas, né? Olha aqui, gente, olha este efeito. Impressiona de fato, não é?
Manda aí no bate-papo o que vocês acham aqui dessa arte. Parece mesmo real? O que vocês percebem? Olha aqui, gente. Lembrando que é uma pintura, hein? Olha aqui, ó, parece que está caindo. Manda aí, Mariana, o que você achou dessa arte. Vai, Dimitri. Vamos lá, os que estão acostumados a falar comigo, manda aí. É bom para que eu saiba o que vocês acham da arte para estar criando as próximas artes. Vocês acham que isso aí é provocativo, é controverso? O que vocês acham? É perturbador, é belo? Como que é na visão de vocês? Fala aí para mim. Opa, alguém mandou no bate-papo. Show, deixa eu ver aí quem foi. Isabela, parece muito real mesmo, é isso aí, Isabela. E aí, Guilherme, o que você achou? Vamos lá. Eu gosto quando vocês participam, gente, porque é uma forma de eu estar criando as próximas aulas. Acho que é mais voltado para o entretenimento, não tanto para a crítica. Isso, Dimitri, também, mas tem algumas artes que elas eram para impressionar mesmo, para chamar a atenção. Eu vou mostrar algumas imagens, aí você me fala aí se é só entretenimento ou tem algo a mais, tá bom? Ela acha que é um trabalho impressionante, muito realista. Isso aí, Mariana. Olha, obrigado, Guilherme, Isabela, Dimitri, Mariana. Vamos outros também participando aí, gente. É tão bom quando vocês participam. Vamos lá, Yasmin, Guilherme, Gabriela. Olá, Maria Fernanda, Isabelle, Giovana, Maria Eduarda, a Luísa, a Gisele, Giovano, Roger, o Dimitri. Vamos lá, gente. Olha lá, o Guilherme falou que acho tão realista que até teria agonia de andar por cima. Verdade. Você não viu ainda, mas qualquer dia, se possível, eu vou mostrar para vocês. Tem um que parece um aquário. E o tubarão parece que está saindo dele. Gente, é impressionante. Eu fico assim encantada com o talento dos artistas para compor essas artes, né? Ó, tô vendo aqui bastante gente hoje conectado. Muito obrigado aí, gente. Faz toda a diferença quando vocês estão aí participando. Vamos lá, continuando. Olha só aqui, que bacana, né? A gente fala aí, né, da publicidade em si. Então, eles usam a arte hiperrealista também para divulgar, às vezes, uma marca, para chamar atenção para algo. Aí o Dimitri falou, está muito voltado para o entretenimento. Também, gente. É que depende do artista, qual o objetivo, né? A gente sabe que vai diferenciando aí uma coisa a outra. E olha só, como era, como ficou. Então, aqui não parece que é uma pintura, né? Parece que é uma escultura, fala a verdade. Mas olha aqui, ó. Então, vamos lá. Continuando, né? Se quiser mandar mais mensagem, vai mandando, eu vou lendo. Então, a gente está falando aí sobre essa arte, então parece quase universal o prazer que as pessoas sentem ao serem enganadas visualmente, diz John Pugh. O artista americano parece compartilhar da ideia de Eric Growe, de que Trompe L'Oeil integra os observadores na arte. Ele trabalha aí focado em muros e cria suas obras desde o final da década de 70. E aí nós temos Pierre Delavie, o francês Pierre vai além da pintura para fazer sua arte, utilizando aí algumas vezes objetos como toldos para transformar a realidade. Ele caminha, portanto, pelos lados arquitetônicos do Trompe L'Oeil. Seu trabalho realmente impressiona de qualquer ângulo que você olhe. Então, eu estou sempre mostrando o artista e a sua obra, tá bom? Para ficar mais fácil aí o entendimento. Nós temos aí também
Um outro escultor, né? Ele usa a técnica artística que cria aí essa ilusão de ótica, cujas obras hiperrealistas são feitas à mão, muitas vezes lembrando aí peças em decomposição de madeira, metal enferrujado e outros objetos em vários estágios de deterioração. Seus trabalhos exploram a relação entre humanidade e natureza, como ambos estão aí em constante estado de fluxo entre crescimento e decadência. Olha aí, Dimitri, o que você acha? Essa aí é só entretenimento ou está levando aí a alguma reflexão? O que você acha aí? Então, a gente fala aí, né? Quando a gente fala do crescimento e da decadência, então eles foram aí exibidos em galerias e museus internacionalmente, incluindo aí vários museus. Nós temos aí o Museu da Coreia do Sul, nós temos aí o Museu em Nova York, galerias, né? Então, a gente vai vendo aí a expressão. Ó, Dimitri falou que essa realmente é bem provocativa. É isso aí, gente. Por quê? Fala aí do crescimento, mas também fala da decadência, né? E se a gente parar para pensar, como é que é a vida hoje em dia? Então, a gente tem que ter um olhar aí diferenciado. Sempre existe essa controvérsia. Realmente, Dimitri, é provocativa. Leva aí a uma grande reflexão. E pensa aí, fazer isso à mão, hein? Talentosíssimo esse artista, né, gente? Aí nós temos Edward Hopper. Então, o artista norte-americano faleceu em 1697, praticamente ao mesmo tempo em que surgiu o termo hiperrealismo. E talvez ele nem soubesse, mas acabou sendo considerado aí o precursor do estilo que se espalharia pelo mundo anos depois. Durante sua carreira, Hopper ficou conhecido por retratar com muita fidelidade cenas aí do cotidiano urbano e rural aí dos Estados Unidos, e é possível encontrar referência às suas obras em filmes e discos, principalmente devido ao uso de luz e escuridão de forma aí dramática. Olha aí as imagens, né, desse artista. Então, pensem lá naquela época. Olha lá como ele já usava aí, né, o realismo, o hiperrealismo em suas obras. Então, foi um dos mais importantes artistas dessa fase. Então, a gente vai falar agora de Ron Muker, né? Um dos mais importantes. Ele é escultor australiano que trabalha na Grã-Bretanha. Utiliza efeitos especiais, cinematográficos, para criar, então, as suas obras de artes. E aqui nós temos, então, o artista. Quando a gente fala desse artista, aí a gente vai falar do escultor australiano. Ele é hiperrealista, que trabalha na Grã-Bretanha. Ele cresceu aí vendo seus pais construírem brinquedos, pois sua mãe fazia bonecos de pano e o seu pai brinquedos de barro. Segundo relatos, Munch adquiriu esse perfeccionismo por causa do seu pai, que sempre exigia que fizesse aí tudo perfeito. No início de carreira, foi fabricante de marionetes e modelos para televisão e filmes infantis, nomeadamente no filme Labirinto. As obras são incrivelmente realistas. Se não fosse o tamanho então de suas esculturas, elas seriam facilmente confundidas aí com pessoas. Ou são muito grandes ou muito pequenas. Jamais do tamanho humano. Muki criou a sua própria companhia na Bahia, aqui ó, no Brasil, gente, trabalhando para a indústria de publicidade. Embora altamente detalhados, esses adereços eram geralmente projetados
para serem fotografados de um ângulo específico. Então, quando ele produz boneco, ele não... Só um minutinho, deixa eu arrumar aqui. Ele não se preocupa em ser realista. No entanto, as suas esculturas, elas buscam o máximo de perfeição possível, gente. Então, vou mostrar, contar um pouquinho mais sobre ele e mostrar as imagens, tá? Olha aí, gente. O que vocês acham dessa? E aí, quem tá aí vendo essa escultura? Fala para mim, hiperrealista ou não? Olha os detalhes, gente, a precisão. Então, realmente o artista precisa aí se dedicar por muitos dias, né? Por meses, até criar aí essa perfeição, que causa até uma certa ilusão de ótica, né? E aí a única coisa que difere mesmo é o tamanho. Então a gente vê as pessoas perto, a gente percebe que ele ou faz realmente muito grande ou bem pequeno. Mas como é que consegue? Vocês já pararam para pensar? Como é que consegue criar uma obra assim, desta maneira? Não é realmente de cair o queixo? Eu fico encantada, gente, eu fico impressionada com o talento aí desses artistas. E aí, gente, essa provoca ou não provoca? O que vocês acham? Essa aí é perturbadora ou é bela? Não é estranho? Causa estranheza? Gera a gente uma grande reflexão? Olha lá, o Guilherme falou que chega a dar medo. Bem perturbador. Isso mesmo, gente. Às vezes a gente não para observar detalhes. Mas olha só, a gente está vendo a obra. Presta atenção na reação das pessoas observando essa arte. Olha isso. É provocador ou não é, gente? Então, e aí, Dimitri? É só entretenimento mesmo? O que você acha agora? Né? Aí a gente fala que está aí retratando as coisas do cotidiano. Às vezes o artista, ele fala aí sobre os problemas da ansiedade, ele fala sobre a parte psicológica, a parte sociológica, a gente fala também com as questões históricas, os temas políticos. Então ele quer que as pessoas comecem a interagir. E aí, com isso, o trabalho ele é considerado o quê? Provocativo mesmo, é considerado controvérsio. E aí a gente fala, por isso que a gente fala, está entre o perturbador e o belo, né? Mas elas sempre são provocantes. Então, essa aí, provoca ou não provoca algo na gente? Leva a gente a alguma reflexão, né? Aí a gente fala também dos artistas que levam até meses. Mas por quê? Porque eles vão criando meticulosamente suas obras aí por conta desses efeitos visuais que eles têm que dar para a sua arte. A gente fala também aí que eles usam, né, aplicação, eu gosto de usar a palavra magistral de técnicas, né, porque eles têm um olhar artístico diferenciado, ele cria imagens aí que engana até os olhos mais espertos, eles usam aí o 3D, né, eles usam a projeção de imagens, e aí eles vão criando esse espetáculo, gente. Eu fico mais impressionada com os detalhes, tipo, como foi feito. Isso aí, Mariana, eu também. Às vezes eu fico intrigada. Como é que consegue? Olha isso, gente. Esse efeito, como é possível? Sabendo que isso aí é uma escultura, né? Então, o hiperrealismo, ele, para mim, é encantador. Olha aí, gente. Olha o tamanho dessa obra. Então, a gente vê aqui do lado o artista compondo. Olha aí o tamanho. Olha essa imagem. E aí, o que vocês acharam dessa imagem? É ou não é? Um espetáculo. Que aflição, tá vendo o que eu falei? Que ela veio para provocar, né? Para gerar aí uma grande reflexão. A gente fala assim, ele falou assim, olha, que aflição, Guilherme Nelly disse, né?
Mas olha as pessoas aqui. Como é que elas se sentem? Não é isso mesmo? Não é para provocar? Gerar aí sensações, e a gente vai desenvolvendo aí, né, novas ideias, novas perspectivas da arte, e aí a gente vê esse hiperrealismo, meu Deus, como isso é possível. E aí nós temos vários outros artistas, tá? Eles são pintores aí do hiperrealismo. Vou deixar para vocês lerem, porque ó, tem uns nomes aí que em inglês deixo por conta de vocês, hein? Mas nós temos, assim, nomes que se destacam até hoje, que as suas obras são conhecidíssimas, né, em todo mundo. Diego Velázquez tem muitas obras conhecidas, viu, gente? De Andréia, David Hanson, Jorge Melício, são as mais conhecidas aí. O hiperrealismo no Brasil, então, mesmo ganhando certa popularidade no Brasil, o hiperrealismo acabou despertando o interesse de poucos artistas que se dispuseram aí a colocar em prática suas técnicas e realizar seus trabalhos. Ainda assim, os artistas abaixo adotaram, pelo menos em algum momento de suas carreiras, esse tipo de arte. Aí nós temos aí destaque para Antônio Henrique Amaral, Glauco Rodrigues e Sepp Banderec. E aí eu tenho aí um exemplo de cada um. Então a gente vê aí o hiperrealismo nas suas pinturas, o Glauco Rodrigues também, olha lá. Então, lembrando que eles misturam aí, né, a foto, então, o fotorrealismo com o avanço da tecnologia, essa projeção da imagem para compor aí a sua pintura. E aí a gente percebe a expressividade, ó, até no olhar, na maneira de estar, né? Nós temos Giuseppe Banderec. Então, causam uns efeitos aí diferenciados. Olha aí. Bacana, né, gente? Ó. Então, depois de surgir como o próximo nível do fotorrealismo, o hiperrealismo se expandiu pelo mundo e pôde aí contar com avanço tecnológico para que os artistas adeptos desse estilo pudessem melhorar suas técnicas, criando obras ricas em detalhes, tendo como principais temas aí o cotidiano das pessoas comuns, paisagens, animais e pessoa. A evolução aí das técnicas empregadas pelos artistas chegou a um nível onde se torna praticamente impossível diferenciar uma pintura de uma fotografia. Foi o que eu comentei, se ninguém contar que é uma pintura, vão achar aí que é uma fotografia. E aí o hiperrealismo, então, surgiu e se juntou a outros importantes movimentos artísticos, como a pop art, a street art, que formam a arte contemporânea, ou a arte pós-guerra, como também são conhecidos aí os movimentos artísticos que tiveram origem após o fim da Segunda Guerra Mundial. Vale a pena aí conhecer as obras do artistas como Edward Hopper e Ron Munch para perceber como esses homens conseguiam enxergar e reproduzir detalhes mínimos de tudo que estava à sua volta, transformando em verdadeiras relíquias culturais. Bom, e a gente termina por aqui, né? Na atividade do dia, eu vou pedir aí para que vocês reflitam sobre o conteúdo abordado na aula de hoje e depois escrever aí o que mais chamou a sua atenção. Então, quem está aqui no bate-papo, depois de tudo que vocês viram, o que mais chamou aí a atenção de vocês? Vamos lá, gente. Dimitri, Guilherme, Mariana, vamos lá. Isadora, quem está falando aqui comigo? O que mais chamou aí a atenção de vocês, gente? Vai lá, Isabela, fala aí para mim.
E deixe registrado no caderno, coloca a data de hoje, o tema, hiperrealismo, para que a gente possa estar sempre acompanhando o que é do segundo semestre, o que é do terceiro, para na hora de estudar para a prova ficar mais fácil. Guilherme falou que o que mais chamou a atenção dele foram as esculturas, com certeza. A Giovana Dantas